Os adeptos da interpretação preterista parcial das profecias bíblicas enfrentam alguns desafios que precisam ser superados. Nesse vídeo, eu quero comentar sobre alguns desses desafios e dar algumas sugestões de como podemos superá-los. O primeiro desafio que nós, preteristas parciais, enfrentamos é o preconceito seguido da não aceitação por parte daqueles que nunca ouviram falar sobre o preterismo parcial. Embora a abordagem preterista não seja nova, historicamente falando, ela se tornou uma novidade estranha para quem nunca ouviu falar sobre isso. Muitas pessoas se fecham para essa perspectiva justamente por estarem presas dentro do futurismo que predominou nas igrejas durante séculos. O segundo desafio que enfrentamos é que muitos consideram o sistema preterista complexo demais para ser entendido. Na verdade, o sistema preterista não é tão difícil a ponto de poucos conseguirem compreender. Na verdade, o preterismo parcial valoriza muito a Escritura Sagrada, e estudar a Escritura com profundidade dá trabalho. Então, a questão não é complexidade exagerada, mas trabalho duro. O terceiro desafio é em relação à abordagem histórica das profecias. O preterismo parcial interpreta as profecias bíblicas a partir de uma perspectiva histórica, o que significa que a maioria delas se cumpriu na geração apostólica durante o cerco de Jerusalém. Essa forma de entender o cumprimento das profecias não é aceita por aqueles que adotam uma interpretação mais literal do texto. É por isso que algumas pessoas acusam os preteristas parciais de fazerem alegorias com o texto bíblico, a fim de justificar a sua interpretação. Mas é importante deixar claro que esse tipo de acusação não tem fundamento e não procede. O quarto desafio que enfrentamos é a falta de consenso entre os próprios adeptos do preterismo parcial. Por exemplo, alguns preteristas parciais acreditam que Mateus 24 se cumpriu inteiramente do começo ao fim. Mas outros preteristas parciais acreditam que os eventos do versículo 36 em diante ainda vão se cumprir. Apesar da falta de consenso em relação a certos detalhes da escatologia, os preteristas parciais estão de acordo em relação à maioria dos demais pontos escatológicos, mas é importante dizer que todas as correntes escatológicas possuem diferenças e discordâncias. Isso não é exclusivo do preterismo parcial. E por último, o quinto desafio que enfrentamos é a escassez de materiais preteristas em nosso idioma português. É mais fácil você encontrar materiais de estudiosos não preteristas falando sobre o preterismo do que obras escritas por defensores do preterismo. E como resultado disso, poucas pessoas têm acesso a materiais desse tipo. Então, pessoal, nós vimos aqui alguns desafios que os preteristas parciais enfrentam. Agora, como que podemos lidar com esses desafios? Eu quero deixar para vocês algumas sugestões importantes. Em primeiro lugar, estude a palavra de Deus com profundidade e seriedade. O preterismo parcial se baseia na Escritura e não na especulação escatológica. Então, estudando a palavra de Deus com profundidade, logo veremos a base sobre a qual o preterismo parcial se apoia. Em segundo lugar, pesquise e leia mais a respeito do preterismo parcial. Embora haja poucos materiais preteristas em comparação aos materiais futuristas, você pode encontrar excelentes obras e artigos sobre o assunto. Um livro que vale muito a pena ler é o livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, de R.C. Sproul. O link desse livro está aqui embaixo na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, faça parte de um grupo de estudo escatológico. E em quarto lugar, seja paciente com aqueles que resistem ao preterismo parcial. Nós temos que reconhecer, pessoal, que não é fácil abandonar uma perspectiva que sempre acreditamos para adotar uma outra completamente diferente. Pode levar bastante tempo para uma pessoa assimilar e aceitar o preterismo parcial. Então, tenha paciência e busque sabedoria para dialogar com essas pessoas. Seja sempre respeitoso com a opinião do outro. E se a pessoa faltar com respeito com você e apelar para ofensas pessoais, aí você se afasta dela para evitar brigas desnecessárias. Se a pessoa não sabe respeitar quem pensa diferente dela, então ela não tem maturidade ainda para discutir escatologia. Agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Existe algum outro desafio que você percebe que existe no cenário escatológico? Você tem mais alguma sugestão de como enfrentar esses desafios? Comenta aqui embaixo.
Então, por hoje é só, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.